Hoje a gente vai falar sobre 10 mentiras que você ouviu a vida inteira. E eu quero que vocês no final digam quantas vocês acreditavam. Primeira mentira, e eu quero saber quem acreditou. Vai colocando aí. Quem acreditou nisso a vida inteira? A primeira, eu acreditei demais, gente. Era a seguinte: comer fruta quente faz mal para a garganta. Então muita gente usa frutas, inclusive, para fazer chá. Limão, por exemplo, né, para curar a garganta inflamada. Então o açúcar das frutas quente também não ia causar nenhum problema. Então, e o calor não vai fazer mal, a menos que esteja muito quente mesmo e você se queime. Mas isso valeria para qualquer alimento ou bebida muito quente. Não tem a ver com fruta, tá claro? Então, esse é o primeiro mito, a primeira mentira que você pode ter acreditado a vida inteira. O segundo mito, a segunda grande mentira é manga com leite pode matar, né? E, gente, isso aí vem de onde? Os donos de escravos, durante o regime da escravidão, inventaram essa história porque os escravos comiam manga e roubavam o leite para se alimentarem, né? E isso pelo motivo óbvio, eles mal recebiam comida, então os escravos tinham que comer. Só que os senhores de engenho, para controlar o roubo de leite, inventavam que essa combinação de manga com leite podia matar e a lenda continuou até hoje. Na minha opinião, você não deveria consumir leite em excesso. Quanto menos leite, melhor. E se for consumir, como eu vivo falando, um leite da vaca natural. Mas se você quiser consumir manga com leite, você não vai morrer, tá bom? Terceira grande mentira que você acreditou: tomar banho e sair de casa entorta a boca, né? Não é exatamente verdade isso aí. Se você tomar banho e sair, sua boca não deve entortar. Isso não existe. Então a crença vem do fato de que o choque térmico pode causar uma paralisia do rosto, né? Então se você toma um banho bem quente e sai em um tempo bem frio, pode até acontecer, mas é algo muito raro. Isso pode até ocorrer se a gente sai de um ambiente morno e entra em um ambiente com choque térmico muito grande. A gente pode ter, digamos, se você tiver já pressão alta, se você já tiver uma tendência a ter hipertensão, placas de gordura na carótida, e você pode até ter um AVC nesse momento que você tiver um susto do choque, e você pode até ficar com o lado do rosto dormente, né? Eu, por exemplo, morria de medo de entortar a boca quando eu saía do chuveiro quente para o quarto. Não faz sentido isso, você tomou banho. Minha mãe, não sai, espera aí, não sai. Não saia sem toalha não, que você vai entortar a boca. Então, há lugares, por exemplo, na Sibéria, onde as pessoas acordam de manhã e correm e pulam em lago gelado. Então, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre banho com choque térmico, então veja esse vídeo. Então, não é da forma que as pessoas falam, tá certo? Quarta mentira que todo mundo ouviu, e eu ouvi muito isso na infância, é: se sentar em uma agulha, ela pode parar no coração. Olha só, se você sentar numa agulha, ela pode parar no coração. Ou se a agulha pegar em algum lugar, ela vai bater. Você já deve ter ouvido que tomar cuidado, tenha cuidado onde você vai sentar. Ou que você não podia caminhar descalço, porque se você pisasse numa agulha, ela ia bater no coração. Gente, isso não é verdade. A crença, lá em casa, quando se perdia uma agulha, era um pânico. A minha mãe dizia: vamos achar a agulha, senão essa agulha vai entrar no corpo de alguém e vai pro coração, né? Vai sair na corrente sanguínea. Gente, não tem sentido isso. Tudo que o sangue carrega são corpos microscópicos, né? Se fosse assim, o sangue de uma pessoa que vive bebendo cachaça estava cheio de tripa de porco, carambola, cajarana. Sangue não é via pública para os bichos saírem passeando, não. Então tem que entender isso aí, tá certo? A quinta mentira, eu quero saber quantas vocês acreditavam. Cachaça com leite mata. Não. Cachaça com leite não mata, tá certo? Eu acredito que seja pelo mesmo motivo da história da manga com leite. Então, como vocês sabem, foram os escravos que descobriram o início do processo da cachaça. Era uma bebida de mais fácil acesso. E para evitar o roubo do leite, provavelmente também inventaram essa história, tá certo? Existem, né? Então cachaça com manga, nem cachaça com leite, nada disso. Então provavelmente inventaram também essa história para evitar o roubo do leite, né? Então existem duas formas de uma pessoa não ultrapassar os limites da lei: ou pelo respeito,
ou pelo medo. Então o medo, infelizmente, é o caminho mais escolhido. Então se vocês gostarem desse conteúdo aqui de hoje, eu posso fazer mais um vídeo sobre essas crenças que envolvem somente o medo, né? Mas eu preciso que vocês me digam, deem like. Quem ainda não é inscrito no canal, se vocês estiverem mandando esse vídeo para alguém que não é inscrito, pede para se inscrever. Compartilhe esse vídeo com o pessoal que vocês amam, com a família de vocês, tá bom? Sexta mentira. Curar erisipela, basta amarrar uma fita vermelha na perna. Quem aqui já viu uma pessoa com a perna inflamada, vermelha e com a fitinha vermelha amarrada na perna para que a infecção não suba? Alguém aqui já viu? Gente, erisipela, para quem não sabe, é a infecção da perna, dos tecidos linfáticos, né? Então a perna fica quente, vermelha, às vezes saindo um líquidozinho. E a fita vermelha tem um significado cabalístico para diversas coisas, para diversas religiões, e eu não contesto a crença de ninguém. Mas como médico, eu não posso dizer que você pode se curar da erisipela com a fita vermelha ou qualquer coisa. Até porque não existe embasamento científico para esse tipo de coisa. Inclusive, eu já amputei muita perna com a fita vermelha. Então, se você está com erisipela, se você está com infecção na perna, que a erisipela é aquela infecção com vermelhidão, com febre, a perna quente, né? Provavelmente não, ali são bactérias que estão na sua perna e que podem invadir seu sangue. Então você tem que procurar um médico, de preferência um cirurgião vascular. Se não tiver um clínico geral, mas é uma urgência. Você pode até seguir a sua crença, colocar a fita vermelha, mas não pode deixar de procurar o médico. Outra coisa, cuidado para a fita vermelha não apertar a circulação. Tem gente que amarra e aperta, a perna começa a inchar e aquilo faz um garrote, tá bom? Então, até porque um clínico, se você não for para o clínico, pode piorar. E você precisa de um acompanhamento profissional, senão pode virar sepse com morte, tá bom? Gente, agora sétima mentira. Aliança quente trata tersol, né? Vocês sabem o que é tersol? Tersol é aquela infecção, inflamação na pálpebra, né? A gente chama também de ordelo, né? E aí eu aprendi na minha infância, quem tivesse com tersol, bastava pegar a aliança, esquentar e colocar em cima. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tiver suspeita de tersol é buscar um oftalmologista. Então, somente esse profissional pode assegurar que você vai fazer um tratamento correto do ordelo ou tersol simples. E evite que esse problema se agrave. Se você deixar a coisa se agravar, pode ser que seja preciso drenar cirurgicamente ou aquilo se transforme numa infecção na face, no rosto, né? Então existem alguns mitos que fazem com que as pessoas não procurem ajuda médica, como usar chá ou água de melissa, água de açúcar. Então, no caso da aliança quente, ela pode realmente até melhorar a inflamação, como qualquer tipo de calor local, termoterapia, com a compressa quente, né? Mas você tem que ter cuidado com a aliança, porque como o metal é muito condutor de calor, você pode queimar a sua pálpebra. Então não precisa ser a aliança especificamente, você pode ir fazendo sim compressa de água morna ou até compressa com um pano numa fralda, né? Então, mas o melhor mesmo é procurar um oftalmologista, tá bom? Oitava mentira, almoçar e tomar banho depois pode causar congestão e até morte. Verdade ou mentira? Claro que é mentira, que eu já tinha falado que é tudo mentira. Então, almoçar e tomar banho depois pode causar congestão e até morte. Não, gente. A questão, primeiro, da congestão. Não existe essa palavra congestão na medicina, né? Congestão, popularmente falando, é comer e depois praticar uma atividade física, né? Uma atividade física forte, intensa. Por que isso pode dar uma congestão? Entenda o seguinte, se você almoçou, comeu um pratão, o teu estômago e o teu intestino precisam de sangue, né? E aí, o sangue está lá embaixo. Só que se você vai fazer exercício físico, a tua musculatura precisa de sangue também. E o que acontece? Fica congestionado. Você está mandando sangue para todo canto. É igual às vias públicas congestionadas. Então a palavra congestão vem disso, né? Porque ocorre uma disputa, uma congestão no organismo, que exige maior fluxo sanguíneo para a musculatura e para a digestão. E isso pode levar se realmente, se você vai fazer exercício físico, pode levar ou a uma paralisação da digestão, né? E diminuição ou pode levar a diminuição de sangue no cérebro.
e aí você começa a ficar tonto e você realmente pode ter problema. Mas só tomar um banho depois do almoço, problema nenhum, eu já fiz muito isso. Nona mentira que você acredita: não durma depois de uma queda, porque senão você morre, né? Quem aqui já ouviu falar nisso? Gente, não é bem assim. Deixa eu explicar para vocês. Cair e dormir depois não é um problema. Eu lembro que quando eu era criança eu levava pancada na cabeça. A criança chora, fica morrendo, morta de cansado e quer dormir e a mãe não deixa, né? Não pode dormir não, aí abre os olhos e dormir. Não dorme que tu morre, não vai dormir que senão tu morre, né? Não é assim, gente. Deixa eu explicar. Cair e dormir depois não é um problema. Isso surgiu numa época em que os recursos eram escassos, como ainda hoje são, né? Hoje no nosso sistema público principalmente. Então, e isso só vale para quando a pessoa bate a cabeça. Deixa eu explicar como é. Até hoje existem profissionais de saúde que acreditam que o quadro da pessoa pode piorar se a pessoa dormir. Mas eu vou explicar para vocês. Se a pessoa estiver dormindo durante as primeiras horas, digamos as próximas 6 a 12 horas após o trauma, a gente não tem como avaliar o nível de consciência, né? Então as pessoas chegam no hospital com traumatismo craniano, hoje em dia é muito fácil, você pede uma tomografia e avalia. Mas antigamente não tinha como fazer isso. Então a pessoa ficava ali em observação, 12 horas, né? Então se a pessoa dormia, a gente não sabia. Dormiu por quê? Porque baixou o nível de consciência ou porque dormiu, né? Então não tem como observar se o nível de consciência de uma pessoa tá bom ou não se ela estiver dormindo. Mas hoje, qualquer coisa, as pessoas pedem tomografia, principalmente se não é no hospital com poucos recursos, né? Então, mas eu pedi muito para as pessoas ficarem em observação na emergência, porque não tinha, assim, essa facilidade de tomografia. E hoje também não tem muito ainda não. Mas assim, a sonolência excessiva pode indicar um problema. Então, se você levou uma pancada na cabeça e dormiu e não está acordando, vive com sono, pode ser que seja algum tipo de hematoma se formando na cabeça. E com crianças e idosos, esse cuidado tem que ser redobrado, porque eles dormem com muita facilidade. Mas é apenas para observar o nível de consciência. Dormir não vai matar a pessoa. Então, se a pessoa está com consciência normal, não tem problema algum, tá certo? Então fique tranquilo, se levar uma queda, você não é obrigado a ficar acordado o dia todo de olho aberto não, tá bom? E agora, a 10ª mentira que você já deve ter ouvido, essa eu tinha muita raiva. Água com açúcar é calmante. Quem aqui já ouviu falar nisso, gente? Que água com açúcar é calmante. Pelo amor de Deus. Quem nunca recebeu da mão da avó um copo d'água com açúcar porque estava precisando se acalmar? Escreve aí nos comentários. Pois bem, quando as vovós têm razão, vocês sabem que eu sempre defendo, mas nesse caso, as vovós não estão com a razão. Até porque não existe nada que justifique, né? Nada que justifique que colocar água com açúcar vai transformar isso num sedativo, né? Não vai. O açúcar, ele fornece energia para o corpo. E isso é pouco sedativo. Pelo contrário, você vai aumentar seu pico de insulina e vai ficar mais excitado naquela hora, né? Você depois vai cair de novo, você pode até ter sonolência depois de 1 hora, 2 horas. O que acontece tem muito mais a ver com o psicológico do que com a ciência, de fato. Então, a gente pode dizer que o que acontece com água com açúcar é o famoso placebo. A pessoa que toma acredita que vai ficar mais tranquila. E o pior é que acaba ficando mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha ódio na minha infância. Quando eu levava uma queda, todo ralado, a ralação ardendo. E ainda chegava uma tia com um copo de 300 ml cheio de água com açúcar. Não era pouco não, pra gente beber, rapaz. Vai, toma. Com aqueles pedaços de formiga do açúcar. Pelo amor de Deus, gente. Um grande abraço pra vocês. Vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração. E compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que pode se beneficiar, tá bom? Tchau, gente.